Fala, segundo ano, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo das propriedades coligativas e hoje nós veremos uma propriedade coligativa muito interessante que é a nossa osmose, tudo bem? Provavelmente você já viu um pouquinho de osmose lá em biologia, mas hoje a gente vai ver mais o caráter químico, né? Alguns cálculos que a gente pode fazer a respeito da osmose, beleza? Galera, primeira coisa, vamos definir o que é a osmose. Galera, a osmose pode ser definida como a passagem espontânea do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Essa passagem ela é espontânea, tudo bem? Vamos ver isso aqui? Olha só, vamos supor que eu tenho aqui um recipiente, né? Esse recipiente é dividido em duas partes por uma membrana semipermeável, já vou explicar sobre ela, e aí você tem deixa eu desenhar aqui, né? Um solvente, não solvente puro, tá? E desse outro lado aqui você tem uma solução, tudo bem? Lembra que solução é soluto mais solvente, lembra-se? Então aqui você tem o meio mais concentrado e aqui você tem o meio menos concentrado, tudo bem? E aqui nós temos a chamada membrana semipermeável. O que é uma membrana semipermeável? Né? Ou de permeabilidade seletiva, também pode ser esse nome. Então olha só, uma membrana semipermeável, galera, é que ela permite a passagem de apenas alguns caras muito específicos, tá? É diferente de uma membrana permeável. Uma membrana permeável passa tudo, tá? Uma membrana impermeável não passa nada, tudo bem? Já uma membrana semipermeável passa seletivamente em algumas coisas, tudo bem? Então vamos supor que nós tenhamos aqui uma membrana semipermeável, a qual permita somente a passagem do solvente e não do soluto. Isso significa que esse soluto aqui em vermelho não consegue passar para cá, mas o solvente consegue passar, beleza? Isso é uma membrana semipermeável, beleza? É muito parecido com o que acontece na membrana celular. A membrana celular tem essa permeabilidade seletiva, né? Então você permite a passagem só de alguns caras muito específicos, tá? Então vamos lá. O que é a osmose? Na hora que eu coloco aqui essas minhas duas partes, né, a osmose é justamente a passagem do solvente, né, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Né, ou seja, do solvente para a sua solução. Tudo bem? Então, a água vai exercer uma pressão, que normalmente é uma pressão muito alta, tá? Às vezes pode ser da casa dos 10, dos 20, dos 50 atm, pode ser muito alto, depende da concentração dessa solução aqui, tá? Mas justamente uma força que a água faz daqui para cá. Essa passagem, galera, é natural, essa passagem é espontânea, você não precisa fazer nada para ela ocorrer. Então você vai ter aqui uma outra situação, a qual você passou o seu solvente para o outro lado, e você percebe que você aumentou aqui o seu volume, né? E você solubilizou aqui, né? Deixou o seu meio mais diluído dessa partezinha aqui. Então você tem o meio, a passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Então olha só, eu estou falando de osmose, mas vou falar também da nossa pressão osmótica. Definição. O que é a nossa pressão osmótica? Galera, a pressão osmótica é justamente a pressão que você tem que exercer para parar a osmose. Tudo bem? Lembra que a água, né, ou qualquer outro solvente, ela vai exercer uma força para passar daqui para cá? Lembre-se? Então, vamos supor que você queira parar. Né? Você para a passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso, galera, exercendo agora uma pressão deste lado aqui, ó. Você pode colocar, por exemplo, um pistão aqui e exercer uma pressão sobre essa solução aqui. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui, para vocês poderem enxergar melhor. Então você simplesmente, galera, pode exercer uma determinada pressão, né, desse lado aqui. Então você exerceu uma pressão e quando você exerce uma pressão de tal magnitude que você faz com que o solvente pare, né, ele não passe da esquerda para a direita, né, essa pressão é chamada de pressão osmótica. É a pressão que você tem que exercer para parar a osmose. Então você simplesmente iguala as pressões. Então a pressão que a água está exercendo para passar daqui para cá é a mesma pressão que você exerceria para ela voltar. Então as forças se igualam e não ocorre a osmose. E aí que tem um fato muito interessante que é chamado de osmose reversa.
O que é osmose reversa, galera? Muitos países do mundo utilizam osmose reversa. A osmose reversa, galera, é justamente quando você aplica uma pressão maior do que a nossa pressão osmótica. Então, se na pressão osmótica você iguala as forças, na hora que eu for fazer um processo de osmose reversa, eu tenho que exercer uma pressão maior do que a pressão osmótica. Que é dessa forma, eu paro a minha osmose e forço que a água passe para o outro lado. Essa que é a ideia. Né? Então, quando eu exerço uma pressão, né, maior do que a nossa pressão osmótica, o que eu faço? Eu faço com que, na verdade, a água nem passe. Né? Eu faço com que, na verdade, a água volte. Tudo bem? E eu tenho um processo de dessalinização da água do mar. Né? Então, eu tiro só a água potável e deixo o sal retido nas minhas membranas. Tudo bem? Isso, por exemplo, Israel faz aos montes, né? O Israel que tem pouca abundância de água potável, né? Ele tem que tirar a água potável da água do mar, né? Então você tira o seu sal da água do mar por um processo que é chamado de osmose reversa. Normalmente é um processo muito caro, né? Você encarece muito esse processo, mas tem ficado eficiente, tem ficado cada vez mais eficiente com o passar dos anos. Tudo bem? Então, galera, olha só. Como é que eu faço para calcular a nossa pressão osmótica, né? Ou a pressão que a gente deveria exercer para parar a osmose? É bem tranquilo. Então, olha só. A nossa pressão, né, pode ser simplesmente calculada por π. Né? Então, a nossa pressão osmótica aqui é dada por π, ok? Que vai ser igual à nossa molaridade, tudo bem? Vezes R vezes T. Beleza, galera? Então, assim, esse M aqui, só relembrando, né? Deixa eu colocar aqui. Esse M é o número de mols do seu soluto, tudo bem? Dividido pelo volume da sua solução. Esse R aqui, galera, é a nossa constante geral dos gases, tudo bem? É 0,082, né? atm vezes litro, mol vezes Kelvin. E como está em Kelvin, obviamente essa temperatura aqui tem que ser em Kelvin. Tudo bem, galera? Então, essa fórmula aqui a gente utiliza para calcular justamente a pressão que a gente deveria exercer para não ocorrer osmose. É a chamada pressão osmótica. Tudo bem? Então, é dessa forma que a gente calcula, é bem tranquilo, tá? É só calcular a nossa molaridade, o R é uma constante, a temperatura ele tem que fornecer, tá? E aí você calcula a nossa pressão osmótica. Tudo bem? Galera, esse é um assunto muito interessante, é o que a gente te vê na nossa aula de hoje. Tudo bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.